E falando do impacto econômico outra vez, né, do possível reflexo que isso pode ter em relação às finanças e economia do Brasil, olha só esse alerta. O economista Pedro Jobim, que atua em uma importante gestora brasileira com mais de 20 bilhões de reais em ativos sob sua administração, prevê que as decisões do ministro Alexandre de Moraes podem afetar a avaliação do Brasil por agências de classificação de risco. Segundo ele, os bloqueios do X e das contas da Starlink no Brasil significam o fim do ordenamento constitucional e o encerramento de qualquer mínimo respeito aos princípios que permitem o funcionamento de sociedades e empresas. Pedro Jobim afirma que, se agências de rating ainda fossem instituições sérias, teríamos a redução imediata de alguns degraus na nota de crédito do Brasil. Queria saber, você concorda com esse diagnóstico do Pedro, ou Musa? E se tem alguma possibilidade de que isso aconteça? Isso é levado em conta? Essa instabilidade jurídica, essa insegurança jurídica, ela pesa na hora da avaliação por essas agências, Musa? Brau, para quem me segue, sabe que eu deixo claro, em todos os programas participo, nos meus canais, nos podcasts, eu estou há 19 anos no mercado financeiro, sou sócio de uma empresa de investimentos, conheço bem o Jobim, a gestora dele, como você falou, é uma das mais importantes no Brasil, e eu, inclusive, falei para uma das pessoas que trabalha lá, falei na segunda-feira para eles, falando exatamente o seguinte: parabéns por se posicionar dessa maneira. Somos poucos que estamos nos posicionando com veemência, com contundência. Eu concordo em gênero, número e grau que Pedro Jobim falou. Vou deixar aqui nas entrelinhas, mas para bom entendedor, algumas palavras aqui, poucas bastam. Assistam o filme que chama Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, que fala sobre a quebra dos Estados Unidos em 2008. Por que eu estou falando isso? Em uma cena que foi simplesmente real, numa mesa estavam os principais presidentes, CEOs dos bancos de investimentos nos Estados Unidos e das principais agências de rating, mostrando como eles, ali em poucas pessoas, chegam num acordo em que vai comandar a tal da suposta recuperação mundial, que ocasionou uma outra crise que nós estamos prestes a enfrentá-la, a crise da dívida, não apenas de alguns países, mas também do mundo como um todo. Portanto, as agências de rating, ele falou abertamente que, se fossem sérias, rebaixariam o Brasil. Se fossem sérias. Grande parte das agências não são sérias. Eu concordo em gênero, número e grau com Pedro Jobim. E ele falou um outro ponto extremamente importante, que a mídia brasileira convencional há décadas, ele fala nessa mesma frase, há décadas não faz um trabalho minimamente decente de informar a população e sim de manipular e de enganá-la. Se a mídia fizesse um trabalho decente, junto com as agências, se fossem sérias, o Brasil seria rebaixado. Isso é muito claro, é muito óbvio. Meus parabéns ao Pedro Jobim, que faz parte de uma das gestoras mais importantes e que agora temos mais um companheiro falando as verdades, com dados, fatos e números. 100% de acordo com ele.